Câmera 1. Bom, eu vou, acho que começar de uma forma diferente hoje, explicando o que a gente está fazendo, né? Porque os vídeos que a gente vem fazendo vem tendo um número muito grande de comentários, que as famílias estão comentando nas publicações e a gente vem lendo, vem acompanhando esses comentários, e a nossa ideia até é ir reformulando as aulas com base na demanda existente. Quando a gente começou, na verdade, esse momento é um momento de discussão de casos e tópicos do nosso grupo de trabalho da Vento Leste em Sorocaba e do Senep em São Paulo. Então é um momento que já existia entre os fisioterapeutas do nosso grupo e os alunos da Universidade de Sorocaba, e que no ano passado, no semestre passado, a gente começou a abrir para que os outros alunos pudessem assistir. Na verdade, várias mães entraram em contato com a gente, dizendo que o conteúdo era bacana para elas, então a gente foi tentando reformular de uma forma que efetivamente pudesse se tornar um conteúdo para as famílias e que também fizesse parte das nossas discussões. Então, de forma alguma, a nossa intenção é criar um problema com relação a qualquer tipo de intervenção, mas muito pelo contrário, é poder levar informação para as pessoas que pediram essa informação para a gente. Então, e aí eu acho que cabe talvez ir sanando alguns pontos que são discutidos dos vídeos anteriores no começo, antes da gente discutir o tópico de hoje. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente discutir, que foi o motivo de muitos comentários, é a questão das subluxações e luxações de quadril. Eu acho que isso foi o grande entorno da proposta da aula passada. Então, assim, é sabido, como a gente disse na semana passada, que uma criança que não fica em pé, e aí não entra só a paralisia cerebral, mas uma criança que não fica em pé e não caminha na idade esperada, ela tem uma chance muito maior e muito grande de desenvolver uma subluxação ou uma luxação de quadril. Por conta de toda a questão biomecânica que a gente discutiu na semana passada. E quando a gente tem essa informação, o nosso papel é prevenir com que isso aconteça o máximo possível, ou se isso vir a acontecer, com que ele aconteça da forma menos complicada para a criança e para a família. Não é que a gente não atende pacientes ou não tem incidências de subluxações e luxações de quadril nos pacientes que a gente acompanha, até porque muitos pacientes a gente não conheceu quando eram bebês. A gente conheceu muitas vezes quando os problemas já eram absurdamente graves, né? O que a gente hoje, o nosso grupo, dentro do que a gente estuda, leva muito em consideração. Quando uma criança chega numa idade precoce para a gente, ela vai começar a fazer ortostatismo a partir dos 9, 10 meses. Isso vai começar a ser utilizado no decorrer das sessões, das semanas e dos meses, para que quando ela fizer 12 meses, ela esteja fazendo um treino de mobilidade, independente se essa criança tem ou não um prognóstico de adquirir marcha de forma funcional, sem a necessidade da ajuda de alguém, com ou sem o recurso auxiliar de marcha. Por que a gente faz isso? Porque isso pode trazer benefícios infinitos para uma criança. A gente pode mudar a história entre uma criança estar muito mais parada, estar mais imóvel, e porque o fisioterapeuta é um profissional apto a fazer esses treinos, mesmo que a criança tenha um controle motor bastante comprometido. E quando as poucas evidências que a gente tem de estudos maiores mostram que isso começa a acontecer nessas idades, a chance da gente desenvolver certos tipos de complicação se tornam menores. Quando o paciente tem uma subluxação, isso é um fato, e a gente tem pacientes que têm subluxações, a nossa intenção primária é com que essa subluxação seja controlada pelo maior tempo possível, ou que ela não evolua. Por que existe toda essa dinâmica de fazer isso? Porque dependendo
das angulações dessa subluxação, esse paciente vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, e muitos passam. E nós temos ortopedistas extremamente capacitados no nosso país a fazer isso. Como é uma cirurgia de grande porte, que tem um pós-operatório bastante complicado, porque não é ter uma indicação cirúrgica, é entender a complexidade de uma criança fazer uma cirurgia, a complexidade de uma criança ficar 3 meses engessada, né? Porque a criança vai para o hospital, faz a cirurgia, mas ela vai para casa engessada. Isso vai influenciar, o pós-operatório é uma coisa que influencia a dinâmica de uma família, não só de uma criança. É você ficar com uma criança engessada sem poder sentar por 3 meses, isso retarda as terapias, isso retarda a evolução da criança. Quando isso é uma realidade, isso tem que ser feito da forma menos danosa possível. É esse o nosso ponto. É fazer com que essa subluxação se mantenha controlada para que a criança consiga ter a primeira infância dela, principalmente, da melhor forma possível. E que se ela vira a ter uma indicação cirúrgica, que isso não aconteça uma vez a cada 1 ano, 2 anos, né? A gente vive situações que os pacientes fazem esses procedimentos cirúrgicos ortopédicos a cada 2, 3 anos. Só que não é só o ato de fazer uma cirurgia, é o ato de você ter que entender que existe um pós-operatório, que essa criança vai para o hospital, que tem anestesia, que tem procedimento cirúrgico, que tem gesso, que tem 1000 variáveis. Então, se a gente sabe que existem possibilidades reais de fazer com que esse risco diminua e controlar isso da melhor forma possível, ou retardar ao máximo a idade com que uma criança vai ser submetida a um centro cirúrgico, isso tem que ser um objetivo. Não é que o que a gente faz evita 100% das coisas. Não é isso. É que isto é uma vertente dentro de um paciente que a gente pode considerar de alta complexidade, e é um cuidado que o profissional pode ter e que a família tem que saber para que isso seja evitado ou completamente, ou que isso seja um problema mínimo perante ao todo. Porque nunca uma cirurgia é um problema simples. Nunca pôr uma criança no centro cirúrgico é uma coisa fácil. Quanto mais nova essa criança for, pior vai ser a situação. Então, nós temos pacientes que têm subluxação de quadril. Isso é uma realidade, eu não queria. Agora, quando esse passo a passo que a gente, enquanto grupo, se organizou para fazer com relação às idades, às condutas, às intervenções e às orientações domiciliares, acontece, nós observamos que a incidência desses problemas é menor. Então, hoje, muito raramente, um paciente que vem de uma idade muito precoce para mim vai para o centro cirúrgico nos primeiros anos de vida. Por quê? Porque a gente está indo seguindo essa linha de raciocínio com uma base muito bem estruturada em informações científicas e clínicas que nos dão essa certeza neste momento. Então, hoje nós temos um protocolo interno para isso, que não é só da fisioterapia, que é um protocolo que a gente faz em conjunto com a família. E quando entra dentro dessa história toda de ter um protocolo, ter uma equipe, ter uma família, ter profissionais, eu acho que entra uma vertente muito importante. O porquê que é este modelo? O porquê a gente faz dessa forma? Porque entendemos que uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar, o termo que cabe melhor a cada grupo, é extremamente importante. Mas os nossos grupos, os lugares onde eu trabalho, entendem que cada equipe é composta por uma família e que essa equipe tem um coordenador. Por que a família, a mãe é a coordenadora da equipe, na nossa opinião? Porque ninguém conhece melhor a criança do que a família. A família sabe os gostos, a rotina, o dia, as possibilidades, em todos os aspectos. As crianças fazem parte de uma família que tem objetivos e tem condutas bem estruturadas. Então, quem gerencia essas demandas para que sejam tratadas na reabilitação, na fisioterapia pelos nossos grupos, pelo nosso grupo, são as famílias. E um coordenador precisa ter, no mínimo, uma coisa extremamente importante para coordenar: informação. Então, na nossa opinião, a pessoa que mais tem que ter informação
pessoal, clínica e científica sobre o caso de uma criança é a família. Porque eu não sou capaz de entender que uma mãe vai assistir um problema e deixar passar. Eu acho que a gente tem sim que perder tempo e mais tempo para explicar. E não é perder tempo, é otimizar o tempo, porque a gente começa a trabalhar junto. Então, os nossos objetivos, as nossas condutas, as nossas metas terapêuticas são baseadas na demanda de um coordenador, que na nossa visão é a família. E a gente, enquanto equipe técnica, tem como responsabilidade primordial passar informação para que o nosso coordenador nos ajude a decidir a melhor conduta. Esse é o grande objetivo do que a gente está fazendo. Eu acho que isso é um aspecto importante, porque existe uma problemática grande não só de complicações, mas de diagnóstico, como a gente disse na semana passada. Né? Eu recebi várias mensagens assim, eu entendi o que é tetraparesia espástica, ou eu acho que eu comecei a entender o que é tetraparesia espástica. Isso bate com o que o meu filho tem. Eu estou vivendo cada uma dessas comorbidades e entendendo agora o que é uma tetraparesia espástica, que eu dizia para todo mundo que me perguntava, mas que eu não sabia o que era. E aí, se o coordenador não sabe o que é, como que a gente vai cobrar que as coisas deem certo? Não tem como, né? E hoje, quando a gente pensa, né? Quando a gente falando na semana passada sobre a questão da tetraparesia espástica, e aí a gente tem uma outra vertente da paralisia cerebral, que entra dentro desses quadros de comprometimento motor mais amplo, que é a questão de distonia, que é o que a gente... vem, eu acho que se dedicando a entender enquanto grupo, muito é a questão da distonia, dos aspectos cinéticos que a gente fala. Por que tanta, acho que, dedicação? Primeiro porque são pacientes, são dois grupos de pacientes, a criança com tetraparesia espástica e a criança com distonia, ou muitas vezes a criança que tem os dois componentes, onde a gente observa que existe uma dificuldade na identificação real do quadro clínico da criança. Muitos pacientes distônicos são considerados pacientes tetraparéticos espásticos e muitos pacientes tetraparéticos espásticos, em algumas situações, são considerados distônicos, só que são quadros clínicos diferentes que podem se compor. Eu posso ter um paciente com dois componentes, com localizações de lesões distintas, e que respondem a linhas de tratamento totalmente diferentes. E hoje é uma das maiores demandas de pacientes que eu recebo no consultório, graças a uma situação totalmente inusitada. A distonia começou a ser discutida, porque agora, por conta da alta incidência de pacientes que fazem risotomia dorsal seletiva, dos cuidados para não se fazer risotomia dorsal seletiva é o paciente distônico. Então, fazer o diagnóstico da distonia se tornou um critério para indicar ou não risotomia. E então o país começa a discutir distonia. Porque o paciente espástico que vai para a cirurgia, se ele tiver um componente distônico, essa distonia pode ficar mais evidente. E isso pode ser um problema. Então, isso tem que ser pesado na indicação da risotomia. Então, a gente começa a discutir distonia por conta da espasticidade. E aí, o que entender disso, né? Quando a gente pensa nas áreas motoras, quando a gente pensa em paralisia cerebral, nas três grandes classificações ou nas três grandes possibilidades de área de lesão, eu tenho o sistema piramidal, que é um sistema de controle motor voluntário, que entra principalmente como o grande responsável por executar, organizar a execução de um movimento voluntário, aquele movimento que eu quero executar. E eu tenho o sistema que a gente chama de sistema extrapiramidal, que é o responsável por modular, por coordenar esses movimentos voluntários. Eles têm que trabalhar em conjunto, mas com características diferentes, né? E aí a gente deixa para falar dos pacientes atáxicos e cerebelares em um outro momento. Mas é importante entender que o paciente com quadro de movimentação involuntária, e a distonia entra como quadro de movimentação involuntária, é uma área de localização da lesão diferente.
Eu tenho uma lesão no sistema extrapiramidal, no sistema de modulação, de coordenação, de refinamento do movimento. Então, o meu paciente, quando ele tem um componente puro de movimentação involuntária, ele tem um controle motor voluntário adequado. Se eu pedir para uma criança com um quadro extrapiramidal pegar uma bola, muito provavelmente o sistema vai entender pegar a bola, ele vai se organizar para fazer a bola e ele vai começar a fazer um movimento para pegar a bola. Só que na hora que esse movimento voluntário for iniciado, a movimentação involuntária vai surgir. Então, eu não posso achar que esse paciente não é apto a fazer movimento voluntário. Eu tenho que entender que quando esse movimento voluntário se inicia, ele é atrapalhado pelo movimento involuntário. Porque os núcleos da base, que é uma área mais profunda do cérebro, da onde surge esse sistema extrapiramidal, foi lesionado. E ele tinha que entrar durante o ato de pegar a bola para inibir essa movimentação involuntária, para refinar essa movimentação voluntária. Como ele não está apto a trabalhar, essa movimentação involuntária surge durante o ato de movimento voluntário. Quando eu penso nas possibilidades de quadros clínicos da movimentação, das lesões extrapiramidais cinéticas, eu tenho 3 grandes blocos, que é a distonia, a coreia, a atetose, mas que normalmente vem a coreia ou a atetose. E aí, como a ideia é a gente pegar um ponto de cada vez, eu acho que eu vou tentar falar pontualmente da distonia, que é um quadro clínico, então, resultante de uma lesão extrapiramidal numa área profunda do cérebro chamado núcleos da base, que é um sistema de controle do movimento, mas voltado de novo para esse refinamento, para essa coordenação, para essa modulação do movimento, e que tem como característica clínica movimentos involuntários em padrões posturais anormais. Então, é uma criança que assume um padrão postural anormal e esse padrão se mantém. Quando ela tenta fazer um novo movimento voluntário, a tendência é que esse padrão, um novo padrão postural anormal aconteça. E quando a gente fala sobre padrões posturais anormais, a gente fala de postura do corpo inteiro. Dificilmente uma criança com paralisia cerebral vai ter uma distonia focal. Eu tenho uma distonia no pé, eu tenho uma distonia na mão. Existem doenças que cursam com isso. Mas os nossos pacientes com paralisia cerebral, eles têm com distonia, eles têm um padrão postural anormal, que normalmente tem os componentes torsionais. Então é uma criança que você vê e ela está com o braço sustentado mais torcido, com a perna mais torcida, que a posição da cabeça entra numa posição postural anormal e isso é mantido. Só que é uma criança que entende o que está acontecendo. Que você tem como pedir ajuda dela para resolver certas situações. E o que difere? Quando a gente pensa numa criança com o que eu didaticamente, como eu didaticamente vou diferir uma coisa da outra. Quando eu penso num paciente com tetraparesia espástica, por exemplo, a gente sabe que grupos musculares específicos vão ter um quadro de hipertonia. A gente não tem como uma característica ter a hipertonia do agonista que a gente fala e do antagonista. O que é isso? Então, do músculo que dobra e que estica o cotovelo. Porque se eu tivesse a hipertonia simétrica do músculo que dobra e que estica, o braço da criança estava aqui. Não é o que eu vejo no tetraparético espástico. Muitas vezes a criança está com o braço em flexão. Por quê? Porque a hipertonia está no grupo dos músculos flexores, no grupo dos músculos que dobram o braço. Então, eu olho para a criança, eu vejo uma criança assim. Eu sei que o diagnóstico é esse, eu sei que ela tem hipertonia dos grupos dos músculos flexores. Da mesma forma na perna, a criança cruza, faz a adução, a flexão do joelho, o equino do pé, por quê? Porque ela tem espasticidade no adutor, que é o músculo que fecha o quadril, no isquiotibial, que é o músculo que dobra o joelho, e que ela tem no tríceps sural, no músculo da panturrilha, que é o que vai fazer o equino aparecer. E essa postura acontece porque o comprometimento é assimétrico entre o que dobra e o que estica. A hipertonia está num grupo só. Então eu olho e eu entendo que aquela criança tem hipertonia naqueles grupos musculares. Então quando a gente for falar mais para frente sobre a sistemática das alterações biomecânicas que cursam com as deformidades,
A gente vai entender que olhando a criança, entendendo onde é o comprometimento biomecânico, eu sou capaz de prever onde serão as deformidades. Isso não é eu, Luanda, ou só um artigo. É porque ter um músculo trabalhando de uma forma diferente do outro é a margem para uma deformidade. E por isso que eu tenho uma incidência alta de deformidades em crianças com tetraparesia espástica. Porque alguns grupos musculares vão ter hipertonia, não todos eles. Quando eu penso na distonia, o comprometimento é outro. A alteração que eu vou ter do tônus durante esse padrão postural, ela vai entrar e vai ser sustentada. Então, o paciente que está com o braço nessa posição, ele dificilmente tem uma espasticidade pontual do membro superior. Se ele começa a fazer um movimento e ele entra no movimento, no padrão postural torsional alterado, eu entendo que isso é um padrão distônico. Se ele sustenta, que é diferente quando a gente tem uma movimentação involuntária com uma coreotetose que a gente vai falar na semana que vem. Então, quando eu penso na distonia, eu tenho que entender que o movimento voluntário tende a surgir. Quando esse movimento voluntário surgir, esse padrão postural anormal vai entrar. E ele tem como uma característica essas posturas torsionais. Quando a gente começar, quando eu estudava a distonia no começo, eu falava assim, padrões posturais bizarros. E isso e quando o paciente tende a mudar o movimento, ele vai para uma outra postura normal. Então não é que essa criança não está tentando gerar um movimento normal, o movimento voluntário, ela começa a gerar um movimento, só que ele é atrapalhado por um tipo de movimentação involuntária, que tem como característica um padrão postural anormal. Então quando eu vejo esses padrões posturais, eu enxergo que aquele paciente tem distonia. Deu para entender de uma forma mais simplificada? Agora, se eu for, isso é global. Não é aqui ou ali, como na espasticidade, que eu tenho a diparesia, hemiparesia, tetraparesia. A criança tem distonia. No corpo todo. No corpo todo. Ela tem, na paralisia, normalmente, existem distonias focais, mais comumente vistas em adultos. Mas na criança, no geral, é o corpo todo. Então, são crianças que têm um padrão, ela chega pra gente com um padrão anormal, sustentado. E a maior dificuldade da família é posicionar. Porque não é fácil inibir um padrão postural anormal desencadeado pelo cérebro. Existem formas de você inibir isso. E aí, a hora que você posiciona a linha, a criança, e começa a tratar ela, muitas vezes alinhada e bem posicionada, a hora que você inibe o desencadeamento deste padrão, ela consegue se mover melhor. Porque esse padrão, ele sempre entra quando a criança vai fazer um movimento. Principalmente. Então, muitas vezes você dá uma atividade para a criança e quanto mais você pede para ela fazer, pior fica o padrão. Porque ela está tentando fazer o movimento voluntário, só que toda vez que ela tenta, mais esse movimento, esse padrão involuntário acontece. Olha a importância da família entender isso. Uhum. Ótimo. É que assim, Lu, para você inibir, então, esse padrão, para você conseguir trabalhar contra, então você inibe o padrão e faz a atividade, faz a criança... E facilita, porque assim, o que é uma grande base? Entenda assim, vamos pensar juntos, do ponto de vista de neurologia. Uhum. Eu tenho dois sistemas controlando o movimento. Vamos pensar em dois só, né? Então, quando eu vou fazer um movimento, é assim, ó. A minha área cognitiva planeja esse movimento. Então, assim, eu quero pegar a xícara de café. Então, a minha intenção, a organização, porque tá aqui. Isso é a parte cognitiva do movimento. A execução do movimento, ela tem áreas de controle motor extremamente importantes. Dentro das diversas áreas de controle motor que a gente vai discutindo, tem dois sistemas que trabalham, que são muito importantes, que é o sistema piramidal e o sistema extrapiramidal. Então lá, uma área mais superficial, uma área mais profunda do cérebro. Entre várias características, a gente está simplificando a história. Tem como principal característica
esse processo de execução do movimento. Então, ele vai virar e falar assim, ó, eu tenho que esticar meu braço, abrir minha mão, pegar o copo, fechar minha mão, trazer o copo, não. Quem faz isso é o sistema piramidal. Quando lesionado, causa espasticidade. O sistema extrapiramidal, ele é um modulador, ele dá o refinamento da história inteira. Então, quando o movimento acontece, ele vai inibir o movimento involuntário, ele vai ajudar a gente chama de parametrização, no acerto, na organização. Senão, o movimento podia ser só isso. Ele vem para refinar tudo isso. E aí eu tenho um paciente que teve uma lesão nesse sistema. Então, toda vez que o piramidal for se movimentar, a criança vai dizer, vou pegar o copo. Isso é um treino funcional. Podia ser, vou jogar bola. O sistema piramidal vai começar a trabalhar. Só que ela não tem esse refinamento. Então, quanto mais ela move, mais teria que acontecer a influência do sistema extrapiramidal. Quanto mais eu me movo, mais o sistema extrapiramidal teria que trabalhar. Quanto mais eu me movimento, mais esse sintoma vai aparecer. Quanto maior é o meu desejo, quanto mais ele vai acontecer. O que não é ruim ter o desejo e a intenção. Porque eu estou falando da área cognitiva, que é quem começa o movimento. E tem vários circuitos envolvidos. Quando eu quero que um paciente faça isso, o que seria a ideia? Se eu tenho um problema, um pilar está muito baixo e o outro está muito alto, o que você quer que os dois fiquem iguais? O que você pode fazer? Tirar pilhas daqui. Ou pode colocar pilhas aqui. Dá pra gente tirar a lesão? Não dá. O que eu posso tentar fazer? Trabalhar com controle motor voluntário. Para que a criança mova, para que a criança faça esses movimentos voluntários de uma forma mais organizada. E isso retroalimente a estimulação cerebral do que é acerto e erro. Quando a gente começa a se mover, a gente não acerta 100% do tempo. A gente erra. E toda vez que eu erro, eu retroalimento o meu cérebro. Não deu certo. O que eu podia mudar? Isso. E aí, com o passar do tempo, eu vou criando uma estratégia mais efetiva. Não é que é a melhor. É que ela é mais efetiva para executar a minha função. O que eu quero que minha criança seja apta a fazer, principalmente, é executar funções. Então, eu preciso que ela se mova para acertar, para errar e para aprender. Porque uma das grandes características dos pacientes que têm lesão extrapiramidal pura é ter a parte intelectual e cognitiva preservada. Muito preservada. Só que, se o padrão postural é normal, na hora que eu pedir para ele começar o copo, vai entrar o movimento. Se eu entender aonde bloquear a entrada desse padrão e pedir para ele pegar o copo, será que ele vai conseguir, se eu bloquear aqui, torcer tanto? Não. E aí ele vai tentar pegar o copo com a minha ajuda sem torcer tanto. E isso é uma retroalimentação neurológica. Por mais que a gente trabalhe com a periferia, com o músculo, o nosso problema é encefálico. Eu tenho que entender como estimular as áreas cerebrais que me interessam. Isso é neurologia. Não é só o músculo. E aí, será que se eu inibir aqui, eu vou treinar com a ajuda dele esse movimento? E se ele não mover tantas vezes torsionais, será que não existe a possibilidade dele aprender a controlar melhor a entrada desse padrão? Será que então, a hora que eu entendi que aqui, por exemplo, é um lugar que inibe, eu não posso ir lá e pôr na cadeira dele uma adaptação que ajude a ficar aqui, para que ele possa mover melhor na escola, já que eu não vou estar na escola? Será que a hora que eu entendi isso, eu não posso virar para a mãe e falar assim, olha, quando você for brincar com ele em casa, estabiliza aqui, ajuda aqui que ele vai poder se mover melhor? Isso é pensar em controlar padrões posturais anormais, porque eu quero que o sistema motor voluntário trabalhe muito.
Porque eu tenho o sistema motor voluntário, que pode falar com a área cognitiva, que pode falar com o cerebelo, e todos juntos criarem estratégias mais efetivas para executar uma atividade. Não é por cara parado, sentado, com um monte de... Tá tudo bem. A gente tem um exemplo, jamais vou falar o nome de nenhuma criança. Aqui, todo mundo, vocês sabem que eu venho estudando muito, absurdamente, distonia por conta de uma criança em específico que chegou no consultório com um padrão distônico absurdamente importante, com dificuldade de ficar na cadeira. Uma das coisas que ela veio falou assim, pega, eu nunca vou esquecer o quanto isso é importante. Ela dificilmente entra em padrões distônicos importantes comigo hoje em dia. Vocês sabem de que eu tô falando. E aí, uma das cenas que eu tenho clara na minha cabeça, a mãe ligou e falou assim, ela não fica sentada na cadeira. Escola, porque ela tá se torcendo, e eu não consigo prender, e o que eu vou fazer? Aí chegou a mãe com a criança e a cadeira, eu falei, traga a cadeira. Colocamos, e ela ficou sentadinha. E começou, sentadinha. Óbvio que não é que ela faz 100% dos movimentos limpos, mas ela não entra em padrões importantes. Eu fui lá, posicionei o quadril, sentei, ela organizei e ela não entrou. Aí ela virou e falou assim, como você não tá entrando aqui? Você não vai mostrar? Como que a gente vai resolver se você não faz isso aqui no consultório? Aí eu virei e falei assim, meu anjo, mostra pra mim o que você tá aprontando na escola. O que ela fez? Entrou no padrão. Eu falei, você não pode fazer isso. E não, é isso que você tá fazendo? Então tá bom. Então a gente foi lá dentro do padrão que ela entrou, ajustou o ombro, ajustou o quadril, viu qual era o lugar que melhor bloqueava a movimentação. Mudamos a posição dos cintos, que não era dentro do padrão convencional. E vamos lá, ela foi pra escola, ela não conseguiu entrar mais no padrão. Parou de fazer isso e faz uma atividade melhor. Entende? Assim, entender quem você quer estimular e o que está acontecendo do ponto de vista neurológico é absurdamente importante para você criar a sua estratégia. Né? Quando a gente fala assim, nós somos fisioterapeutas, é o que a gente fala muito aqui, a gente não trabalha com nenhuma técnica, método, conceito específico. Né? A gente trabalha com neurologia, trabalha com biomecânica, a gente discute muito isso. Na minha opinião, é entender quem eu quero estimular a nível encefálico. Não só do ponto de vista periférico, muscular. Se eu tenho esses dois sistemas, eu trabalho muito com essa questão da distonia dessa forma. Né? Eu tenho dois pilares, duas pilhas. Eu quero que elas fiquem iguais, ou o mais igual possível. Eu não tenho como tirar a lesão. Então eu vou tentar otimizar quem não tenho. Que neste caso eu posso tentar otimizar esses movimentos voluntários, entendendo quais são esses padrões de movimento, o que desencadeia onde começam esses padrões posturais. Quando a gente fala em padrão postural, entenda que é um padrão. Eles criam um padrão. Não é que eles entram em movimentos torsionais diferentes o tempo inteiro. Tem começo, tem meio e tem fim. E a gente hoje quem conhece bem biomecânica, sabe qual posicionamento você coloca uma articulação para facilitar ou inibir o movimento. Eu sei que se meu paciente está aqui, ele não consegue um controle cervical perfeito. Mas se eu posicionar ele aqui, ele consegue um controle melhor, ele consegue uma amplitude de movimento do braço muito maior do que aqui. Aqui você não vai... Eu sei que a depender do posicionamento que aquela articulação, que aquela postura tá, eu vou facilitar ou eu vou dificultar com que o movimento aconteça. Se a minha questão não é o start normalmente do movimento, né? Porque provavelmente, no caso de um distônico puro, o start do movimento está íntegro, e meu problema é esse padrão, será que se eu não ajudar a inibir esse padrão postural e permitir o movimento, eu não vou fazer com que essa criança vivencie tantos movimentos quanto forem necessários para que ela entenda o acerto e o erro e para que ela me ajude a reabilitá-la. Para que ela crie a estratégia junto comigo de qual é a melhor forma de fazer este movimento para que ele se torne efetivo. E então ela se torne mais funcional. Uma criança com distonia, quando ela entende um percurso como esse, ela muda a vida dela. Não sou eu que mudo. Essa criança em especial, hoje a gente vê uma criança que estava aqui e hoje eu estou treinando o quê com ela? Ela está no andador com apoio de antebraço. A cabeça é difícil para ela, muitas vezes a gente precisa permitir o começo da entrada do padrão, mas hoje ela está
treinando tirar o braço e controlar o movimento dela para pôr o bloco um no outro, que é uma brincadeira que ela gosta. Hoje a gente está treinando uma criança que estava num padrão distónico aqui, que se ela controlar esse padrão e ela levantar a mão dela, pode ser sim. E se ela ficar com a mão parada, pode ser não. E hoje a fono dela está fazendo um trabalho belíssimo, que a gente está escrevendo um livro de coisas que a Gabi gosta. Onde ela, quando ela consegue controlar, ela fala assim, o que era? Eu não vi o produto final, mas era assim, quais eram os lugares que a Gabi gosta? E aí eu peguei e coloquei o salão de cabeleireiro. Eu falei, isso aqui a Gabi adora. E ela levantou os 2 braços, porque isso ela adora, não é só um sim, isso é um adora. Então, por mais que a questão seja muitas vezes complexa, se você entender qual é o mecanismo neurológico dessa lesão, muito provavelmente você vai conseguir ter mais aptidão para criar estratégias motoras que ajudem a criança a se habilitar. E organizem a família qual é a melhor forma de proporcionar um ambiente favorável para a habilitação da criança. Não um ambiente engessado. Eu acho que isso é uma grande diferença de uma possibilidade para outra, talvez. Pronto, tô quietinha, acabei. Obrigada, Dani.